Nós temos um pastor convidado e vai ser uma bênção a gente poder ouvir dele. Por isso que vocês não querem dar testemunho, vocês querem ouvir a mensagem. Glória a Deus. Amém. Eu falei para ele atrás, eu falei, teve pelo menos 2 vezes que a gente teve pastor convidado que ficou sentado aqui e teve que passar para a semana seguinte, porque... Mas glória a Deus. Pastor Aloísio, que a minha sogra estava em casa hoje dizendo que viu ele pequenininho. A família toda dele tem testemunhos maravilhosos também, e tenho certeza que Deus vai usá-lo com toda a autoridade, com toda a unção, em nome de Jesus. Pastor Luiz. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, pelas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos entendimentos, aos nossos corações, e nós tenhamos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Acima de tudo, Senhor, nós pedimos que toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de convidar você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, num texto, eu diria, mais do que muito conhecido, extremamente bem conhecido. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7 e versículo de número 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir um pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Que Deus abençoe sua palavra em nossas vidas. Como eu disse, é um texto extremamente conhecido. Eu muitas vezes gosto de pregar em cima de textos muito batidos, extremamente conhecidos, porque aí então é que nós realmente dependemos de Deus para que Deus fale. Porque tudo que se tem de falar a respeito desse texto já foi dito. Mas, meus irmãos, uma das coisas mais importantes que nós devemos entender, que não é por ouvirmos novidades que algo acontecerá na nossa vida, mas simplesmente é por ouvirmos a verdade que algo acontecerá na nossa vida. Naquele dia, foi um dia de uma grande palavra de Jesus. O livro de Mateus é calcado em sermões de Jesus, 5 sermões a saber, e o maior deles, em todos os sentidos, é o Sermão do Monte. A Bíblia diz que Jesus olhava as multidões, e a Bíblia diz que as multidões concorriam para aquele lugar. Para o quê? Para ouvir a Jesus. As multidões concorreram à presença de Jesus para serem curadas, para serem libertas, mas naquele dia elas estavam ali
nem para serem curadas, embora eu creia que houve quem fosse curado, nem para ser libertos, embora eu creia de todo o meu coração que muitos foram libertos, mas eles estavam ali para ouvir Jesus falar. É para isto que eles estavam. E a Bíblia deixa algo bem claro a nós. As multidões queriam ouvir a Jesus. E eu não tenho dúvidas que Jesus queria falar às multidões. No entanto, por algum período que não sabemos o quanto, nem Jesus falou, e muito menos as multidões ouviram. Se olhavam e se entreolhavam apaixonadamente. Mas nem Jesus falava, nem as multidões ouviam. Até que, diz a palavra, se aproximaram os seus discípulos. Meus irmãos, as multidões continuam querendo ouvir a Jesus. E Jesus continua querendo falar às multidões. Mas as multidões só ouvirão a Jesus quando nós nos aproximarmos dele. Esse é o segredo para que Jesus fale às multidões e para que as multidões ouçam a Jesus. Nossa proximidade. Nossa proximidade. Ele diz que Jesus, assentando-se, passou a ensiná-los. Porque nos dias de Jesus, todo mestre falava sentado e todo discípulo ouvia de pé. Ainda bem que as coisas mudaram, não é verdade? Porque, inclusive em hebraico, mestre significa o que se assenta numa almofada. E discípulo é o que se põe de pé. É por isto, meus irmãos, que eles ficam de pé até hoje. Eles oram de pé, eles leem a palavra de pé, porque é a tradição deles, porque eles creem que no ato de se pregar ou de se ler a palavra, a presença real de Deus está se manifestando, o que nós também cremos. É por isso que muitas igrejas têm o costume, por causa do livro de Neemias, de quando a palavra foi lida num púlpito, de se pôr de pé. E a gente às vezes nem sabe por que nos pomos de pé, porque nós cremos que essa palavra não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. E por ser palavra de Deus, é a presença de Jesus. É por isso que nos colocamos de pé, por causa da presença de Jesus, que é a única que deve se assentar entronizada. E naquele momento Jesus, que falava diferente de todos, e que falava superior a todos, porque ninguém prega como Jesus. Quando Jesus prega, até o diabo senta para escutar. E eu tenho a impressão que ele diz: meu Deus, o que eu perdi? Porque a Bíblia mesmo diz que aqueles homens, aqueles sacerdotes, inquirindo aos guardas do templo, disseram: este homem, a saber, Jesus, prega livremente todos os dias em nosso meio, e vocês nunca o prendem, porque quando Jesus prega é diferente. E o que eles disseram? Disseram o motivo, e o motivo é: jamais ouvimos alguém falar como ele fala. Porque quando Jesus prega, ninguém o prende, ele aprisiona a todos. Esta que é a verdade. E fala Jesus magistralmente, e fala mais do que diz, porque é assim que Jesus prega. E como eu amo essa palavra que diz: pedi e dá-se-vos-á. Não porque diz que se eu pedir, será dado, mas pelo todo, porque Jesus não diz apenas pedi e dá-se-vos-á. Ele diz: porque todo o que pede, recebe. Meus irmãos, uma coisa é ser dado, outra coisa é receber o que foi dado. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Jesus não te garante apenas
que o Pai te dará. Jesus te garante que você receberá. Porque nessa vida, muitos até dão, mas os outros não recebem, não tomam posse, não vivenciam, não trazem para si. Jesus se compromete não apenas de te dar, Ele te garante que você recebe o que Ele te dá. Nada poderá impedir, e ninguém, de você receber o que Deus te deu. Mas Jesus não para. Jesus diz: bem-aventurado o que busca, porque acha. E acrescenta: porque todo o que busca, encontra. Meus irmãos, encontrar e achar são palavras que parecem ainda mais sinônimos, mas também não são. Porque encontrar é o resultado de uma ação proposital. E achar é o resultado de uma ação acidental. Isso quer dizer que quando você busca em Deus, você encontra o que você busca. Mas além disso, você acha o que você não buscava. Amém? Porque muitos de nós temos buscado em Deus. E isso é tão verdade que nas nossas arrumações domésticas, quando dizemos: eu preciso encontrar aquilo que eu não sei onde está. E o que acontece? Você começa achando um monte de coisa que você não pretendia encontrar. Mas você acha. Meus irmãos, diz a palavra, certo homem andava por um campo. E a Bíblia diz: achou um tesouro. Ele não estava buscando um tesouro. Ele achou um tesouro. Diz o homem: oh, isso é um tesouro. Mas não levou o tesouro. Estranhamente, esse homem não levou o tesouro. A Bíblia diz que ele ocultou o tesouro e foi e comprou o campo. Vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Eu às vezes comparo isso, até mesmo porque a Bíblia diz: quem acha uma esposa, acha um tesouro. E muitas pessoas pensam que por achar já podem tomar posse. Mas se você não pagar o preço, o tesouro nunca é teu. E muitos jovens estão esquecendo que tesouro, que é tesouro, tem preço. E é necessário pagar o preço para se possuir o tesouro. Mas nós temos uma mente muito corsária. Nós pensamos mais como piratas do que caçadores de tesouro. Porque, meus irmãos, muita gente pensa assim: por que ele escondeu o tesouro? Sabe o que é? É que nós imaginamos que ele encontrou uma arca do tesouro. Porque assim nossa mente funciona. A Bíblia não condena de você encontrar algo assim e levar. Quando é que alguém encontra um tesouro e não leva o tesouro? Quando não pode levar. E quando é que alguém precisa comprar o campo para poder ficar com o tesouro? Não é um tesouro que você carrega, é um tesouro que pertence ao campo, como uma mina de ouro. Quem acha uma mina de ouro não pode levar uma mina, tem que comprar o campo e então o tesouro é dele. Mas isso é só o início, tem que trabalhar o tesouro. Quem acha um amigo também acha um tesouro. Quem acha uma esposa acha um tesouro. Mas é necessário trabalhar o tesouro para que o tesouro te enriqueça. Porque mesmo que você tenha o tesouro, e se você não trabalhar, rico você nunca será.
Mas isso, meus irmãos, há tantos tesouros. E coisa que nós não percebemos é que a Bíblia diz: certo homem, antes de edificar, ele não apenas encontrou a pedra. A Bíblia diz: ele cavou profundamente e encontrou a pedra. Deixe-me dizer uma coisa: sem profundidade você não tem revelação da pedra. Se você não buscar, se esforçar, porque cavou, e cavar é esforçar-se. Profunda vala. E na profundidade encontrou a rocha. Teve revelação da rocha. E em cima dessa revelação, que veio pela sua profundidade, edificou. E nós muitas vezes queremos edificar só em cima do superficial. A Bíblia diz que há várias, mas várias dimensões: a altura, a largura, o comprimento e a profundidade. Sabe, meus irmãos, nesse mundo nós temos 3 dimensões visíveis, mas a que sustenta as 3 é a dimensão invisível, é a profundidade. Porque é na profundidade que tudo que se edifica manifesta a altura, o comprimento e a largura. Mas o que sustenta é a profundidade. De modo que Deus nos chamou para que nós vivamos assim profundamente. E se você me permite, eu quero ir ao texto, não na sua superfície, mas na sua profundidade. Porque tudo isso que eu falei foi apenas pretexto para onde eu quero chegar. Porque agora eu quero chegar. Porque alguém pede e Deus dá. Mas aonde está? É necessário buscar para encontrar. E uma vez encontrando, é necessário bater. Porque a Bíblia diz: batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que bate, se lhe é aberta a porta. E você dirá: e aonde está agora a diferença? Se no primeiro havia uma diferença, se no segundo havia uma diferença, no terceiro não há uma diferença. Há. Não está aí, está lá embaixo. Entrai pela porta. Porque, meus irmãos, de que adianta abrir uma porta e não entrar por ela? Amém? O problema não é Deus abrir. O desafio somos nós entrar. E a Bíblia diz que a porta é estreita, que apertado é o caminho, e que são poucos que se acertam, e perceba, com ela. Ela não é o caminho, ela é a porta. Porque quem acerta a porta não pode errar o caminho. Amém? O detalhe é acertar a porta, e se acertar com a porta. Meus irmãos, sabe, porta que Deus abre, ninguém fecha. E por isso mesmo, o inimigo, que não é tolo, embora alguns o chamem de burro, burro ele não é, ele nem tenta fechar a porta que Deus te abriu. O que o inimigo vai tentar não é fechar a porta. Ele vai tentar de todas as formas que você não entre. Porque a bênção não é a porta se abrir, a bênção é você entrar. Então o inimigo fará qualquer coisa, muitas estratégias faz o inimigo. A primeira delas é o estar pasmo. Tem gente que quando a porta abre, não consegue crer que a porta abriu. E fica olhando pasmo. Você já viu gente assim que fica, ué, abriu mesmo. E não entra. Pasmo.
E o inimigo fica até incentivando. Que incrível, não é mesmo? A porta abriu. Você consegue crer? E começa um diálogo louco com o inimigo. Porque ele quer que você não entre. Outra coisa que o inimigo faz é que você acha que a porta abriu rápido demais. Mal a igreja orava para que Deus abrisse portas e Pedro pudesse sair da prisão, e de fato, naquele dia não abriu uma, mas várias portas. E Pedro saiu. E tendo Pedro saído, agora é Pedro quem bate a porta da igreja. E tendo batido a porta da igreja, a igreja que pedia para Pedro ser liberto não acredita que é verdade que Pedro foi liberto. E olha e diz, não, é o anjo dele. Era mais fácil crer que era um anjo do que era um homem. Pobre Pedro. Sabe, meus irmãos, tem gente que está orando, pedindo que Deus atenda, que quando Deus atende, diz, como é que o senhor tem a ousadia de atender? Eu ainda não acabei a campanha. Eu ainda não orei o suficiente. A igreja estava orando e queria continuar orando por algo que Deus já havia atendido. Meus irmãos, se Deus já atendeu, pare de orar e ore por outra coisa. Que isso é inteligência. Fé inteligente. Então, quando a porta se abre, entra. Não fique dizendo, não, ela abriu rápido demais, tem algo de errado. E tem gente que até cita, não está na Bíblia, mas bem que podia estar. Quando a esmola é demais. E tem gente que não está vendo, isso não é esmola, isso é milagre. Então aproveite do milagre. Por outras vezes, o inimigo nos faz desviar o olhar da porta. Como? Ele anda ao nosso redor. Isso começam a surgir um monte de problemas pipocando ao nosso redor. Em vez de olharmos para frente, olhamos para o lado, olhamos para trás. E a Bíblia diz, quando você colocar a mão no arado, olhe para frente. Não olhe nem para o lado, nem para trás. Não desvie o teu olhar de onde ele tem que estar. Mas aí o inimigo faz o quê? Coisas te distraírem, a distração. E a distração vem tanto pela preocupação, como até pela excitação. Coisas que te chamam a atenção. Mantenha o foco. Mantenha o foco. Há outras coisas que o inimigo faz, que nessa nós queremos mais. Uma delas é colocar obstáculos entre nós e a porta já aberta. Ele não pode fechar a porta, mas ele pode dificultar o acesso à porta. Paulo diz, uma grande e oportuna porta se me abriu para o trabalho, mas, acrescenta Paulo, são muitos os adversários. A porta era grande, a porta era oportuna. Isso não quer dizer que não havia adversidade, não havia adversários. Mas, meus irmãos, eu creio que nesse momento Deus joga boliche. E os pinos são os adversários e adversidades. E a bola, com todo respeito, somos nós. Não querendo chamar de ninguém de obeso, mas a bola somos nós. E assim como o jogador de boliche arremessa a bola contra os pinos e ela entra, da mesma maneira Deus fará um strike para que nós possamos entrar. E coisa interessante é o que é arremessar. Mas eu não sei se você sabe que em hebraico a palavra ensinar é arremessar em direção a um alvo. De modo que quando você ministra ensino, você arremessa uma pessoa. E a Bíblia diz que o próprio Jesus, não só arremessado, mas diz impulsionado pelo Espírito, foi ao deserto a ser tentado pelo diabo. Na realidade, a palavra impulsionado, ela literalmente na forma grega significa empurrado com grande poder. Jesus foi
um míssil teleguiado contra Satanás. Quando Deus te permite enfrentar o diabo, não é que Deus tenha um prazer mórbido que o diabo venha te atacar. É que Deus tem um prazer glorioso que você o irá vencer. É diferente. Tem muita gente que não lê, por exemplo, o livro de Jó. Tem medo que a palavra se cumpra na sua vida. E comece a vivenciar o problema de Jó. Meus irmãos, quando eu leio o livro de Jó, eu me maravilho com muitas coisas do livro de Jó. Sabe o que eu mais me maravilho? Não é a fé que Jó tinha em Deus, que é maravilhosa. É a fé que Deus tinha em Jó. Porque em nenhum momento Deus deixou de crer, de acreditar, de confiar que Jó venceria. O diabo disse ali, respondendo à pergunta de Deus, de onde vens? Ele disse, de rodear a terra e de percorrê-la, passeá-la. Isso é um hebraísmo, uma figura de linguagem que significa, eu vou aonde eu quero. E ninguém me faz frente, ninguém me detém. Empáfia. A resposta de Deus veio rápida. Ah, é? Você vai aonde quer, ninguém te faz frente. Vixe, meu servo Jó, eu amo essa resposta. Essa é a resposta de Deus. Porque Deus está dizendo que, quer dizer que você vai em frente, ninguém te faz frente. E Jó? Você viu meu servo Jó? Porque o que Deus estava querendo dizer é que quando você vê Jó, você tem que dar a volta. E ele diz, deveras, Senhor, a resposta do diabo. Porque o Senhor o cercou por todos os lados. Meus irmãos, o diabo que é mentiroso diz que viu, mas não viu nada. Tudo que ele viu foi a proteção de Deus ao redor de Jó. Quando o diabo olha para nós, ele não nos vê, ele vê a proteção de Deus em nós. Deus nos cerca. A Bíblia nos diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor. Outro texto que as pessoas não gostam. Eu amo esse texto. E eu tenho certeza que ele se cumpre na minha vida. E que o diabo está ao meu derredor. E só por isso você já deveria estar feliz. Porque o diabo não é onipresente. Se ele está perto de mim, ele está longe de você. Você concorda comigo? Então, se, pelo menos por isso, mas é que nós às vezes não analisamos a Bíblia como um todo. E a Bíblia é um todo. Ela é a palavra de Deus. Eu creio na Bíblia de capa a capa, inclusive na capa que diz Bíblia Sagrada. Que eu creio que ela é. Mas eu quero dizer a você uma coisa. A Bíblia não diz apenas que o diabo anda ao nosso derredor. A Bíblia diz que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. E se eu estou no esconderijo do Altíssimo, que me importa que o diabo esteja ao meu derredor? Quase que eu poderia cantar para o diabo. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Porque se eu estou em Deus, e a Bíblia tudo que fala em Cristo, se eu estou em Deus, como poderá o inimigo me alcançar? Porque para me alcançar, ele não tem que passar apenas por Deus, ele tem que passar através de Deus, porque eu estou em Deus. É inatingível. Mas a Bíblia não diz só isso. A Bíblia diz, e Deus será uma muralha de fogo ao nosso redor. Por isso nós temos que avisar ao diabo, cuidado. Não chegue muito perto, senão você vai sair queimado. Porém, você pensa que acabou? Não acabou, não. Porque a Bíblia não diz somente isso, diz também, e os anjos de Deus acampam-se, e aonde? Ao derredor daqueles que o temem, para livrá-los do mal.
Pobre diabo. Além de tudo isto, ainda os anjos de Deus estão ao nosso derredor e vão dar uma surra no diabo dos infernos. Porém, isso não acaba aí, porque a Bíblia diz, ele ruge como leão. E por que ruge? A Bíblia diz que Sansão caminhava e um leão rugindo veio ao seu encontro. E naquele dia, o leão, que está acostumado de ver todas as suas presas fugirem, que susto levou, porque essa, em vez de fugir, atacou. E não somente atacou, mas o rasgou em dois, é o que diz a Bíblia. É por isso que Deus deixa o diabo rugir, para que em vez de você fugir, você ataque, porque resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Mas deixe-me te alertar, fugir do diabo e ele correrá atrás. Isso não está nas Escrituras, isso é meu, tá? Não diz o Senhor, eu digo, mas tem uma verdade nessa. Porém, meus irmãos, em vista de tudo isso que eu estou falando, que o inimigo tentará impedir você de entrar, tentará de todas as formas, mas a mais sagaz, inteligente, astuta forma de Satanás, quando ele vê que nada disto, que todas as tentativas dele, de fato estão frustradas, ele usa o último e derradeiro recurso. Ele abre do lado da porta que Deus te abriu, uma porta muito maior. Porque tudo que o diabo quer é que você não entre pela porta que Deus te abriu, porque esta é a porta que te conduz à bênção, que te conduz à salvação. Mas ele não tem problema de abrir uma porta larga, muito maior, muito mais atrativa, que te conduza ao fracasso, à perdição, à maldição que seja. Porque o diabo não tem problema de te oferecer uma uma falsa bênção, para que você, iludido, desista da porta que você tanto desejava e te foi aberta. E você diga, não, mas essa é muito melhor. Essa é óbvio que o Senhor deseja. Veja, diante de dois homens estava uma escolha. Nomes desses homens, um deles se chamava Abraão, bem que na época se chamava apenas Abrão, e outro seu sobrinho Ló. E diante deles havia uma escolha. Uma era uma porta difícil, um caminho numa terra árida, outra era uma planície fértil. E Abraão disse, escolhe o caminho que você quiser. Você sabe o que eu faria no lugar de Ló? Eu diria, tio, que se vão os meus pastores, meu rebanho, mas eu fico contigo e Deus. E para onde o Senhor for, eu vou contigo. Porque uma mulher chamada Noemi falou para outra mulher chamada Ruth, e também outra, e as dissuadia, dizer, vão, o caminho que vocês escolherem. E Ruth disse, não instes. E disse, onde fores irei eu, onde pousares, ali pousarei eu. Aonde você morrer, ali eu morrerei.
Aonde sepultarem, ali serei eu sepultada. Teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Quando ela disse isto, Deus disse: até aqui era uma conversa entre elas. Agora me colocaram no meio. Agora eu faço parte disso. Porque ela agora me assumiu como dela. E quem vem a Deus nunca é lançado fora. Não poderia ter escolhido melhor, mas ele escolheu o quê? O atrativo, as planícies férteis, as cidades ricas, grandes, o caminho mais largo. E o que aconteceu? Perdição. Meus irmãos, quando Deus abrir uma porta, simplesmente faça o seguinte: entre. Porque não basta que a porta tenha sido aberta, jamais a obra será completa se você não entrar. Porque o propósito para o qual a porta está aberta é para que você entre. A Bíblia diz que eles entrarão, eles sairão e aí encontrarão pastagem. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é entrar. Nós precisamos entrar. Nós precisamos tomar posse dessas coisas que Deus nos dá e começar a entender as coisas de maneira diferente. Já que temos algumas crianças do nosso meio, permita-me terminar essa palavra. Obrigado. Muito obrigado. Agradecer. Com uma pequena ilustração. Porque nós muitas vezes não estamos entendendo de quem não apenas é Deus em nossa vida, mas de quem somos nós em Deus. E por nos intimidarmos diante de muitas coisas, não é por falta de fé, porque não é apenas a falta de fé ou a incredulidade que abala a tua fé, a timidez também. Jesus disse não apenas, ó incrédulos, a Bíblia, Jesus disse, ó homens tímidos. Porque disse, ó homens de pequena fé, por que sois assim tão tímidos? A timidez é tão ou mais prejudicial à fé do que a incredulidade. Mas nós combatemos a incredulidade, glória a Deus por isso, mas não combatemos a timidez. E porque nos intimidamos, que é uma espécie de medo, de uma insegurança, não tomamos posse do que deveríamos possuir, não entramos pelas portas que deveríamos entrar. Sabe, finalizando, deixe-me dizer uma coisa a você. A história de Daniel na cova dos leões é uma história de ousadia. E Daniel disse ao rei, não temas, rei. Deus está vendo tudo. E eu já orei ao Senhor. Deus me guardará. Está tudo bem. Sabe, meus irmãos, nós sabemos que um anjo desceu à cova e fechou a boca dos leões. Desde quando o leão precisa de boca para matar? Meus irmãos, uma patada de um leão quebra a coluna de uma girafa, mata qualquer homem, ainda mais um homem de idade como Daniel. Eu sempre fico pensando, por que os leões não fizeram nada com Daniel? Vai ver que Daniel era tão espiritual que não tinha cheiro de carne, vai ver que era algo assim. Porque há alguma coisa estranha. Mas me permita algo ser agora um pouco infantil. Porque às vezes, para recebermos as coisas de Deus, temos que ser como crianças. E por vezes, por sermos adultos demais, não vemos o que Deus quer nos mostrar. Mas me permita propor uma fábula. Ela não é bíblica, não tem base bíblica. Permita-me um diálogo hipotético dos leões entre si. E lá estavam os leões conversando naquela
naquele dia, esperando o momento certo. E os leões conversavam, e os leões estavam famintos. A Bíblia diz que eles deixaram os leões muito tempo sem comer. E os leões conversavam, eu estou faminto, estou com uma fome leonina, não aguento mais. E alguns, sempre tem um leão mais informado. Você conhece? Sempre tem aquele que sabe. Eu sei, olha, disseram que vão dar hoje algo para nós. Hoje vão jogar alguém para nós. E dizem que é comida kosher. Por quê? Porque é um judeu. Um judeu. E quem? Um tal de Daniel. Ao que o leão, mais velho, mais experiente, porque sempre tem um leão assim. Sempre tem aquele leão que é mais velho, mais experiente, que conhece as coisas. E diz, isso não é bom. Diz, mas como não é bom? Vocês sabem que eu venho daquela região. E no meu clã, de geração em geração, se conta as histórias. E o que se diz a respeito desses tais judeus? Eles são o povo eleito, o povo escolhido. Eleito e escolhido, sim. Sim. No tempo do meu leão, as coisas aconteciam. Um dia, um poderoso leão, um jovem leão, com uma belíssima juba, já se podia vislumbrar que ele seria o líder de todo o clã, encontrou um cabeludo. E as coisas ficaram literalmente cabeludas. E meus amigos, vejam o que aconteceu. Isso, o que aconteceu? Ele deu contra esse leão, esse formoso, esse poderoso, esse belíssimo leão, e o rasgou em dois. Ao que uma leoa gritou, ah! E desmaiou, porque imaginou a cena. Chocados estavam todos com o que estava ali acontecendo. Disse, meu Deus, que coisa terrível! E o leão, tão bem informado, disse, vocês pensam que acabou? Não, a história continua. Porque havia depois deste um garotinho, que entre nós havia um leão muito diferente daquele. Era um leão mais preguiçoso. Ele não gostava tanto de caçar. Ele pegava umas ovelhas de vez em quando, desgarradas. E ele viu, cuidado apenas por um menininho, ruivinho, bonitinho. Ele disse, como umas ovelhas e de sobremesa, um menino. E quando chegou para tentar atracar e atacar a primeira ovelha, o que aconteceu? O menininho atacou o leão. E o que ele fez? Matou. Que coisa horrível! Como eles são perigosíssimos. Não, mas você pensa que acabou? Não, não acabou. Esse mesmo menino, um urso que vivia pelas redondezas, próximo ao nosso clã, disse, não, esse leão era um leão não tão convicto, era um leão meio leoa. E o urso disse, eu vou provar, eu vou até lá e vou matar o menino. E ele foi, e o que aconteceu? O menino matou o urso. Meu Deus! Vocês pensam que acabou? Não, não acabou, não. É pior. Havia um gigante que qualquer urso ou leão teria medo dele. Não me diga. Sim, o menino matou o gigante. Não só matou, mas tirou a cabeça dele fora. Meu pai, eu não acredito. Vocês pensam que acabou? O menino cresceu, se tornou rei, e havia homens que caminhavam com ele. E um dia, infelizmente, um leão caiu num poço onde havia um homem desse. E sabe o que ele fez? Sim, ele o matou.
Ao que um leão mais intelectual disse: por Deus, eles são uma ameaça ecológica? Nesse momento, Daniel é baixado e os leões começam a andar para trás, recuando, dizendo: o que acontecerá? E quando Daniel está diante deles e os olha, na mesma hora surge um anjo. E os leões dizem: graças a Deus, Deus nos mandou um anjo para nos salvar de Daniel. Entenda bem, meu irmão. Na realidade, o anjo protegeu a Daniel. Mas protegendo a Daniel, salvou os leões. Por quê? Porque Deus era por Daniel. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Você tem que entender quem é você. E tem que entender que se Deus te abre uma porta, os leões darão graças a Deus do anjo que te salva. Porque para eles, o anjo os salva. Porque o perigo é você. Que tudo pode naquele que te fortalece. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós oramos aqui e pedimos ao Senhor que possamos acertar com a porta. Que porta é melhor porta do que Cristo? E como acertando contigo, acertamos todo o caminho. Não nos desviaremos do caminho que esta porta nos faz ter acesso e entrar. Por isso, uma vez que entremos, nada nos tirará, nada nos moverá. E nós te pedimos agora: abençoa os teus filhos, ó Pai. Dá-lhes a autoridade, a confiança. Se milagres precisamos, milagres receberemos. Se vitórias carecemos, elas e com elas já contamos. Senhor, que os testemunhos se multipliquem para que o teu nome seja glorificado. Nós abençoamos os teus filhos no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém?